Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast. O podcast que traz histórias incríveis de superação, de pessoas que romperam obstáculos, que alcançaram outros patamares na vida e que vem aqui contar a sua história com carinho, com respeito, para que a gente aprenda com essas pessoas. Histórias são inspiradoras, então seja bem-vinda, aproveite e já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, a sua inscrição, ativa aquele sininho para você ser notificada todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo aqui. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, sou mentora de mulheres, eu atuo na área da saúde mental há mais de 26 anos, ajudando pessoas a ressignificarem as suas experiências traumáticas para resgatarem a sua identidade original, porque as nossas histórias traumáticas vão distorcendo a nossa identidade e a gente está aqui para resgatar aquilo que a gente veio ser nesse mundo, com a nossa força, com o nosso poder e com a nossa coragem. E eu trouxe hoje um convidado muito especial. Ele é psicanalista, ele é professor de yoga, ele deixou uma carreira de 19 anos na vida pública e ele está aqui hoje para contar sobre as transições que ele fez, sobre como é o trabalho dele, e eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa história. Seja muito bem-vindo, Luiz Vaz, ao Poderosamente Podcast. É uma honra te receber aqui, conhecer um pouco da tua história, do seu trabalho. Eu adoro yoga, a gente vai falar de coisas que eu gosto muito aqui hoje, gosto de psicanálise, então vai ser maravilhoso o nosso encontro. Seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, poder contar histórias e falar sobre saúde mental, sobre educação mental. Agradecer a todo mundo que está assistindo, vai assistir, vai compartilhar com quem ama. Sim, com certeza. Estamos juntos aí nessa jornada para distribuir um pouco de carinho e conforto para as pessoas. Exatamente. Nosso papel, né? A gente tem algo em comum. Transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, se reconectarem com a essência delas. Isso é muito poderoso, não é, Luiz? Sim, trazer possibilidades diferentes do que a gente está acostumado. Né? Exatamente. Bom, vamos começar essa conversa e eu quero muito que você comece se apresentando para a minha audiência. Quem é Luiz Vaz? Deixa as pessoas saberem. Bem complexo. Vamos ver. Tantas coisas. Bom, eu estou sempre em constante busca de me entender no mundo. E isso às vezes é muito intenso, às vezes é muito confuso, mas em geral é muito libertador. Eu, como você falou, eu trabalhei na prefeitura de Indaiatuba durante quase 19 anos, estava para completar 19 anos. Sim. No final eu já estava ali como gerente, tinha uma função muito importante ali dentro da Secretaria de Educação. Gostava do trabalho em si, mas não me identificava mais com o que eu estava entregando além. Entendeu? Ser servidor público é muito importante e as pessoas precisam validar essa função. Mas, enfim, existem muitas outras coisas ali, como política, que para mim não estava funcionando. Nesse meio tempo, eu tive um burnoutzinho. Eu trabalhava, às vezes, até 16 horas no dia. E eu estava buscando o yoga, fazendo práticas, mas meus horários não batiam muito. Eu lia muito. Então, o yoga chegou para mim nesse momento onde eu fazia posturas e lia livros. Né? Porque o yoga é uma filosofia, não só posturas. Sim. Mas eu não sabia que os dois estavam se conversando, né? E aí eu fui buscar para entender por que eu faço essas posturas, o que elas significam para mim, e achei um curso de aprofundamento. Que legal. Para o yoga e também de formação para professores, não era a minha ideia. No meio do curso, que levou aí um ano, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então eu fui me reestruturando, assumindo, porque dá muito medo, né? Lógico. E fui assumindo essa responsabilidade e depois que eu terminei, terminei em dezembro, em janeiro completou 4 anos que eu larguei tudo. E aí eu já comecei a dar aula numa academia, abri um estúdio na garagem do meu pai e meti a cara no mundo do yoga. E aí foi acontecendo outras coisas, né? Eu fazia terapia com uma psicóloga, a Ana, um grande beijo, ela é maravilhosa. Mas aí eu queria outra coisa, e aí eu conheci a psicanálise com a Casey, e amei a psicanálise. Fiz um bom processo com ela, e aí eu fui estudar psicanálise, porque eu queria entender por quê. Temos algo em comum. A gente quer saber o que há por trás, né? Como que isso funciona. Mas legal. Aí eu acabei estudando muitas outras coisas também, mas profissionalmente esses dois que, sustentam a minha alma agora.
Tá. Bom, você teve 2 grandes rupturas. A gente já começou aqui a falar um pouco da sua história aí, né? Tá pronto? Vamos. Vamos juntos. Gosto da minha história. Ótimo. Você teve essa ruptura profissional e uma ruptura pessoal, de certa forma, também, né? O que te deu essa coragem, né, de começar do zero, né? Profissionalmente, praticamente você começou do zero. De onde veio essa coragem? De onde o Luiz tira essa coragem? Eu busco significado nas coisas que eu faço. Eu busco que elas tenham benefícios além de mim. Parece meio, né, demagogo, não sei, mas eu preciso que as coisas fluam, mas não só de forma egoísta, né? Eu não sou nenhum santo, mas por isso que eu trabalho isso, para deixar de ser menos eu. Eu acho que já tem muita dor no mundo, então tudo o que eu puder fazer a benefício próprio e que se estenda, eu vou fazer. Quando aquilo perdeu significado para mim, não porque aquilo seja ruim, porque é maravilhoso, mas perdeu para mim, eu fui buscar uma outra coisa. Esse processo dói muito, né? Sim. É uma dor, é um luto, na verdade, Sim. que eu nem entendi. Então, quando você não entende, gera um luto maior ainda. Sim, Quando você sofre muito mais, né? Sofre mais, você está perdido. Sim. Além da dor do luto, tem o processo de você estar perdido. Então, eu fui buscando coisas que faziam sentido para mim. Eu estava no yoga, já estava conhecendo o yoga, aquilo fez sentido para mim. Acredito que não tenha coincidência, não é verdade, né? Eu caí ali por motivos certos. E como eu já estava ali, aquilo começou a fazer sentido de perspectiva de vida, né, de valores de vida, né? O yoga tem um valor de vida muito grande, então eu falei, isso foi muito bom para mim, me tirou de uma tristeza extrema e eu vou oferecer isso também para os outros. Que legal, é o transbordamento, né? Eu vou transbordar isso para as pessoas. As minhas práticas, as minhas aulas de yoga são exatamente sobre isso. Hoje eu dou aula no estúdio, no Vidya, que é um projeto de Hot Yoga. São aulas bem intensas. Eu não conheço o Hot Yoga, fiquei muito curiosa. Maravilhoso. Quero conhecer isso aí. Então, dentro mesmo dessas práticas mais intensas, eu passo exatamente esse valor à vida. É isso que eu falo, no meio das posturas. Os alunos no maior suor, mas eu quero que eles entendam que isso é para valorizar a vida, né? Para conhecer a vida. E eu imagino que isso deve gerar muito desbloqueio nas pessoas, né? Porque é curioso isso, não importa por onde você está entrando, se é pelo corpo, se é pela mente, nós temos muitos bloqueios que a gente traz desde a infância, as questões traumáticas, como a gente estava falando, e aí, de repente, você usa o corpo também para se desbloquear, para se expandir. Yoga tem muito disso, né? De alongar, de crescer, de se equilibrar, né? Eu fiz yoga durante muito tempo, eu gosto bastante. Então, eu acho que é desbloquear as pessoas, né? Desde que elas queiram, é óbvio. Não tem como você fazer nada para outra pessoa que ela não queira, mas o yoga é exatamente isso, né? Esse crescer, mas também às vezes diminuir, né? Às vezes recolher, né? Sim. Tá ali somente pouquinho, o movimento, sabe? Né? Mas a gente tem esses bloqueios e as pessoas às vezes separam a mente do corpo e é a mesma coisa, elas estão separação ali. É didática, não tem nada separado, não, é uma coisa separado. Só. O seu corpo sofre com a mente, mas a sua mente também sofre com o corpo. Então, você pode sentir a sua ansiedade, talvez não pensando em alguma coisa, mas o seu corpo está sofrendo aquela rigidez da ansiedade, aquela contração muscular, aquela tensão muscular, né? O yoga vai te ensinando a chegar na mente através do corpo também. Além da filosofia, mas o movimento, os asanas, né, que a gente chama, que são as posturas, é importante para você ir soltando e conhecendo, né? Hoje, por exemplo, de manhã dei uma aula, uma prática, e eu pedi para os alunos pegarem no pé e movimentar o pé e olhar para o pé delas. Eu falei, vocês não olhem para o seu pé. Você já olhou para o seu pé? Que nem lava o pé direito. Então, são pequenas coisas que trazem a atenção para a gente. Não é questão do pé, é questão de se olhar, entende? De ficar presente, sentir, né? Ficar presente. E perceber como tá. Tá agora, né? Meu corpo está aqui agora dessa maneira. Quando muda a minha emoção, se for uma coisa muito intensa, meu corpo vai mudar daqui a 10 minutos. Porque nada é separado. Nada é separado. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Se você está triste, seu corpo está triste. Se você está com raiva, seu corpo está com raiva. Se você está com medo, seu corpo está com medo. Porque não é separado. Exatamente. A gente gosta de separar, mas não é separado. Quando você tem uma crise de ansiedade, eu passei por isso, você perde força no corpo. Às vezes eu tive crise, queria ir para musculação, eu não conseguia pegar peso. O corpo está cansado. E a energia está drenada. Exatamente. Então tá ligado. E a gente precisa juntar isso, né?
não separar. Você precisa ter um conjunto de possibilidades de perceber o seu corpo. Primeiro é perceber. A mudança vem depois. Sim, não tem como você mudar algo que você nem... Não é. tem conexão com aquilo, não sabe o que é, não, né? O conhecimento. Muito legal. Bom, a gente conversou um pouco sobre a questão de rejeição, né? De busca Sim. por aceitação. Né? Eu entendi que você, durante muito tempo, lutou para ter essa aceitação. Conta para mim, em que momento isso se transformou em amor próprio, que você foi fazendo essa virada, de sair da busca por aceitação, entrar na autoaceitação, no amor próprio? Eu não sei falar quando não aconteceu. Está acontecendo. Está acontecendo, é um processo, é um movimento. Só que eu agora muito mais consciente e bonito. Uhum. Hoje eu amo quem eu sou, o jeito que eu falo, as escolhas que eu faço, as piadas sem graças que eu faço. Tudo isso faz foi muita engraçado parte. Isso. Essa foi engraçada, ok. Mas não foi assim sempre. Eu Sim. tinha uma autoestima muito baixa, rejeição, problemas com rejeição, isso tudo provavelmente começa com a minha sexualidade. Eu não tinha aceitação sobre ela. Eu detestava, era ódio sobre tudo isso. Então, mesmo depois que eu comecei a viver isso de forma mais livre, eu ainda não gostava, eu ainda não aceitava. Eu estudei muitas filosofias, né? Espiritismo, por exemplo, eu sou espírita, né? Para tentar entender. E mesmo quando eu achava conforto nelas, eu negava. Porque, na verdade, agora, eu posso entender isso, eu não estava buscando validação. Eu estava buscando algo para fomentar meu preconceito. Era o meu preconceito contra isso. Interessante. É muito difícil aceitar isso, mas foi isso que aconteceu. Realidade. Só que eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, quando a gente tem uma diversidade da grande maioria, eu estou hoje falando de LGBT, mas pessoas com qualquer outro tipo de diversidade, a gente não tem pertencimento na sociedade, a gente não se encontra, a gente não olha para a sociedade e se identifica lá, na família. Sim. Sabe? E isso tira a gente de um pertencimento. Então, você começa a se rejeitar também. Né? Não é com todo mundo, mas é com a grande maioria. Né? Tá. Então, eu não queria... Eu queria ser ali, eu queria estar ali, eu queria ser amado igual as outras pessoas queria eram pertencer. amadas. E queria pertencer àquilo ali. Uhum. Então, eu fui me negando. Né? E aí, ser professor de yoga. Queria ser o professor de yoga que usava turbante. Eu queria ser o psicanalista que falava igual o psicanalista. Né? E aí, depois eu fui entendendo que, não, eu não preciso usar um turbante. Eu preciso falar de yoga. Eu não posso atender pessoas que são leigas na psicanálise e falar termos psicanalíticos, entendeu? Uhum. É um exemplo, tá? Não é uma... Mas é só para desenhar a situação. Eu preciso ser eu. As pessoas chegam até mim e elas ficam, se elas quiserem ficar, porque sou eu. Porque é você, do jeito que você é. Porque se eu fosse igual a todo mundo, não precisaria de mim. Uhum. E isso foi transbordando em mim e gostando. Então ficou uma coisa mais natural de eu falar... às vezes eu penso, será que eu falei certo? Já falei. Então é um processo de, às vezes ainda dá um passo para trás, mas ainda entende que já foi agora. Tá tudo ótimo. Que interessante. Me ocorre assim, né, que a questão do pertencimento, ela faz muito sentido quando a gente está pensando no ambiente familiar, na sociedade e tudo mais, mas nós precisamos entender algo que, eu vou falar do meu jeito, porque de repente não é o seu jeito, mas, e nem de quem está me ouvindo, mas é o meu jeito de falar sobre isso. Nós estamos nesse mundo por direito divino. O que quer que isso signifique para cada um de nós? Tem alguém, que aí nós vamos chamar de Deus, cada um vai chamar de um jeito, que permite que nós estejamos aqui. Então, a gente tem o nosso lugar no mundo. Porque o dia que não é mais para nós estarmos aqui, vem, acabou, chegou para você. Então, eu acho que a gente se apropriar desse direito divino de estarmos aqui. E isso é maravilhoso. O pertencimento, na verdade, é isso. Começa por nós, né? A hora que eu falo, não, dá licença, eu sou desse jeito, estou aqui, tem alguém garantindo, porque o dia que essa pessoa, né, se Deus achar que não é mais para eu estar aqui, eu não estarei. Então, a gente ocupa o nosso lugar. Então, aí a gente começa primeiro a pertencer para a gente mesmo, né? E depois isso é maravilhoso, porque para as pessoas não confundirem, aceitação
Não é que você concorde com tudo. Tem muita Acho coisa bom. que eu preciso mudar. Mas primeiro, como eu tinha até falado, a gente precisa aceitar, né? A gente precisa perceber e aceitar. E aí sim ir trabalhando em cima daquilo. Eu falo bastante no consultório, eu falo que cada um nasce com sua mochilinha de lição de casa, né? Eu tenho a minha aqui, que eu tenho aprendizados que só vão me permitir aprender se eu usar essa minha mochila. Né? A minha é do primeiro ano, a sua é do segundo ano. Se você fizer a minha lição, vai ser muito fácil para você. A minha é muito difícil. Se ninguém fizer a lição, ninguém aprende nada. Entende? Então, cada um tem uma carga que vem para ser trabalhada, para ser entendida, mas antes de tudo, para ser aceita. Só posso modificar qualquer coisa que eu queira na minha vida se eu aceito quem eu sou. Senão, não tem como. E é curioso isso. Ontem, com um cliente no consultório, um paciente no consultório, a gente falou sobre isso. Aceitar não é achar bom, concordar. Aceitar é estar diante daquilo que é. Se eu disser para você isso aqui é uma caneca e você disser não aceito que isso é uma caneca, estamos com um problema, porque isso aqui é uma caneca e isso não vai mudar. Né? Então, a gente tem medo da aceitação, porque a aceitação parece que a gente achou bom, a gente curtiu, e não necessariamente. Aceitar é dizer, tá bom, isso é assim. Sim. A partir disso eu posso mudar, posso crescer, posso alterar, posso abandonar, se for o caso, mas começa pela aceitação, né? E ainda usando o seu exemplo, eu vou estender ele, né? Isso aqui é uma caneca e eu aceito que isso é uma caneca, mas eu vou usar como um vaso agora. Tudo bem. Eu aceitei e transformei, entendeu? Mas antes eu tenho que entender o que é a funcionalidade dela. Eu não gosto de caneca, então eu vou usar copo. Tá tudo certo. Nem todo mundo precisa usar copo. E nem todo mundo precisa de caneca. Tá tudo certo. Muito bom. Bom, você trouxe assim, algo muito bonito. Eu gostei muito de saber dessa parte a respeito do valor das pequenas coisas. Né? Eu gosto de falar disso porque muitos de nós estamos assim, em busca daquilo que vai aparecer lá no outdoor, né? Na entrada da cidade, o grande. E a gente perde a conexão com as pequenas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é uma coisa que me emociona muito, na verdade, né? Porque esse processo, quando a gente é LGBT, principalmente, né, anos 80, anos 90, a gente precisa ser muito bom para ser visto, para ser aceito. Existe um padrão que a gente viveu e a gente precisa. Então, por muito tempo eu quis ser o melhor funcionário, o melhor isso, fazer grandes coisas e tal. Então, isso é exaustivo, na verdade, porque é irreal. Entendeu? Você não precisa ser grande, você precisa ser você. Mas aí eu fui percebendo, a gente vai trabalhando muitas coisas, e isso não foi uma coisa que eu trabalhei, isso foi uma coisa que aconteceu. Isso aconteceu como o exemplo que eu dei da minha mãe. Foi aí que a chavinha virou. A minha mãe já faleceu em 2019, e minha mãe foi uma mulher que fez grandes coisas para a comunidade onde ela serviu. Minha mãe era espírita, um centro espírita aqui em Jatuba com 32 anos, mais 50 anos de serviço em outros lugares, enfim. Foi maravilhoso, tudo muito. Ela ajudou muita gente, desde a fome até a dor emocional. Maravilhoso. Mas quando eu lembro da minha mãe, e eu vi isso acontecer, eu lembro dela sentada no sofá lá da casa dela, assistindo novela, eu deitando no colo dela e ela fazendo carinho nas minhas costas. E a gente assistia, não tinha conversa, não tinha nada. Então, quando eu lembro da minha mãe, é isso que eu lembro. Então, ali a chavinha foi virando e eu falei, nossa, é isso que é a vida. É agora, é quando eu acordo e eu dou bom dia para meus gatos, é quando eu mando um bom dia para um amigo, para o meu pai. São pequenas coisas, entende? As coisas grandes, comprar um carro, Sim. Uma promoção, é maravilhoso. A gente tem que perseguir essas coisas, esses sonhos, sou super a favor, mas não pode esquecer do dia a dia. É nesse dia a dia que a vida acontece de verdade, é isso que vai valorizar. Então, essas pequenas coisas é que fazem uma vida valer a pena. Sim. O carro você pode perder. Esses pequenos momentos não vai ser perdido. Isso conecta muita gente com a ideia da gratidão. Sim. Às vezes no consultório eu falo assim para um cliente, olha, vamos fazer um caderno, um diário de gratidão, porque a pessoa está tão amarga, está tão chateada, aborrecida, maldizendo a vida. Eu falo, vamos fazer uma gratidão, começar a trabalhar a gratidão. Mas eu nem sei, para que eu ia agradecer? Não tem nada para agradecer. E aí a gente começa a pensar nas pequenas coisas, né? Se você acordou hoje de manhã, abriu os olhos, se você está enxergando, se você dormiu numa cama, se você está dentro de uma casa, muitas coisas para agradecer. E a gente às vezes se desconecta disso, né, Luiz? A gente fica conectado lá com aquele big sonho, aquilo que eu quero fazer não sei quando lá, trata mal as pessoas à sua volta, não se respeita, não se cuida, não cuida do seu ambiente, dos seus gatos, das pessoas. E aí você
se perde de você, você se desconecta de você. Você sai de uma essência que é sua para viver numa depreciação da vida. Isso. Né? E a gente acostuma a nossa mente. Internet, fica olhando ali, rolando, e você vai ver muita coisa ruim, muita coisa que está no mundo, né? Não é, às vezes nem é mentira, mas às vezes é fake news. Mas você às tem vezes é IA. coisa que vai... Eu falo que a mente é um grande gramado extremamente fértil. Tudo que você olha, ouve, vai plantando sementinha e vai dar a erva daninha ou lindas rosas. Entendeu? E aí você vai ter que cultivar, vai ter que tirar as ervas daninhas, e esse processo é seu, é da pessoa. Mas se a gente fica só olhando para as coisas ruins que estão acontecendo, a gente vai só buscá-las, né? A mente, o cérebro se acostuma a só buscar coisas ruins. Então, esse processo de fazer, talvez um caderno de gratidão, eu tenho meus cadernos lá, eu gosto de escrever, é muito bom para treinar um outro olhar para a vida. E não é uma coisa... Não falo daquela positividade tóxica, porque tem coisas ruins, as coisas ruins estão aí, a gente vai ter que saber lidar com elas. Não é uma negação, cresça, né? Por favor. Não é uma negação, mas é um treino de um olhar para a vida como ela acontece. Tem coisas ruins acontecendo, tem coisas boas acontecendo também. Aonde você vai levar o seu olhar? Entendeu? Ao que você vai se apegar? Porque as coisas ruins você vai ter que resolver. É que muitos de nós não estamos conscientes disso, mas existem estados de transe, como a gente fala, né? A gente pensa que estado de transe só tem a ver com hipnose, mas a gente entra em hipnose toda hora de forma até natural. Muitas vezes você está num estado de transe negativo, porque você só está conectado com o que há de negativo. Ah, mas existe coisa negativa? Sim, e existem coisas positivas também. Então, quando você vai, por exemplo, para um caderno de gratidão, diário de gratidão, você quase que obrigatoriamente vai ter que focar no positivo para agradecer. E você realmente começa a condicionar a sua mente. Então, existem as coisas negativas, os problemas, a gente tem que lidar com eles, tem que cuidar deles, mas esse estado de negatividade é muito ruim também. Sim. Então, não é a positividade tóxica. Não, imagina, alecrim dourado, não é nada disso. Mas um estado positivo favorece para que você tenha mais clareza, seja mais positivo, ajude mais as pessoas, cresça, se desenvolva. E isso é uma coisa boa, né? Como isso vai ser uma coisa ruim? Isso é bom? Se você quer alguma coisa boa na sua vida, você tem que sair do estado negativo, né? Você tem que acreditar em você, em que você quer, em que você pode. Né? Lógico, se preparar também, né? Não é só... Sim, não é ficar só na... Sofá, né? Mas fazer sua parte. É necessário acreditar no... Agradecer o que já tem para acreditar no novo. É um processo, na verdade. E quando você faz esses cadernos, né? Essas frases, você treina a sua mente a se observar, né? Tipo, se você faz todo dia... à noite, sim, você vai olhar para o seu dia e mentalmente você vai perceber, eu poderia ter feito isso. Então tem muitas outras coisas que acontecem aí também. Né? Sim, eu sou super a favor, eu adoro esses cadernos. Eu também tenho muito. Canetas especiais para dar conta de escrever bastante, maravilhoso. Bom, hoje como professor de yoga, psicanalista, o que mais te inspira quando você vai vendo esses processos de autoconhecimento? Porque o yoga é um trabalho de autoconhecimento também, né? Corporal, principalmente, você ficar ali, prestar atenção na sua respiração, e dentro do consultório também como psicanalista. O que te inspira a continuar esse trabalho, quando você vê as pessoas se conhecendo? É muito bom. Bom, me inspira porque eu sei o quanto é bom você se amar, né? Se conhecer e se amar da forma que é. Então, isso... poder oferecer para os outros é maravilhoso. Não tem como você entrar no consultório e conversar com as pessoas ou conversar com seus alunos e não perceber coisas em você ali. Sabe? A troca. Se a gente parar para conversar aqui, a gente vai ter coisas que você vai falar e vão tocar em mim. Sim. Com os meus clientes também, assim. Né? Mas o que me inspira, eu acho que teve um momento, quando eu comecei a atender, já estava uns meses com uma cliente, e acabou a sessão, eu estava levando ela até a porta e ela falou uma coisa para mim, uma frase. E ali eu falei, agora ela vai começar a terapia. Sabe? Agora ela começa a análise. Eu fechei a porta, aquilo me deu... Fiquei muito emocionado porque foi a autorresponsabilidade. Ela trouxe, né, naqueles meses que ainda a gente começa a se conhecer, a culpa é do outro, não sei o que lá. Fugir. Fica repetindo, né? Começa a fugir. E ali ela falou uma frase... que eu falei, agora ela vai começar. E aquilo me inspirou. Eu falei, não, eu preciso insistir um pouco mais, eu estudar mais, lógico, né?
Mas isso é real, né? Não é só comigo, é com outras pessoas. Eu estou vendo agora acontecer com as outras pessoas também o que aconteceu comigo. E imagina que, né, você vai atender poucas pessoas diante do que existe no nosso mundo. De necessidade, inclusive. De necessidade, né? Mas eu tenho a capacidade de fazer, então eu tenho a obrigação de fazer. Se eu estudei para fazer, se eu tenho como fazer, eu preciso fazer. É uma coisa que eu acredito. O que você tem, né? Se você tem muito dinheiro, você pode ajudar, você tem que ajudar. Se você tem conhecimento, você tem que compartilhar. Quando você segura a coisa, você sofre também, né? Você sofre, você segura muita energia, uma força que vai te levar para baixo, na verdade. Quando você compartilha, é igual amor, né? Amor é você não divide, você multiplica, né? Isso é amor. E o conhecimento também, né? Tudo que você sabe, você compartilha com alguém, agora 2 sabem. Né? Nunca o conhecimento, as pessoas às vezes seguram o conhecimento porque tem medo de, eu vou passar para a pessoa, e aí? Não, agora 2 sabem, você sabe, ele sabe também. Isso é maravilhoso. 2 sabem, aquele que sai lá, por exemplo, do meu consultório ou da minha aula de yoga, vai levar não a mesma coisa, mas vai levar essa leveza para outras pessoas, no toque da vida com as outras pessoas, entende? E essas pessoas provavelmente se sintam aliviadas ou inspiradas, não da mesma forma do que eu falei, mas é quando você sai de um consultório aliviado, você chega a conversar com outras pessoas no seu trabalho, na sua família, aliviado. Exato. Você leva alívio para as pessoas. Eu costumo dizer que uma pessoa terapeutizada, ela é meio que um terapeuta. Porque ela vai ser a pessoa, muitas vezes, mediadora num ambiente de crise, ela vai equilibrar situações, porque quando ela se conhece melhor, ela se torna mais autêntica, ela tem uma visão mais, como é que a gente fala? Mais ampliada dos eventos, consegue ver as coisas por mais ângulos. Então, dificilmente ela vai ser uma pessoa que contribui para um conflito, pelo contrário, ela tem aquela palavra, aquele comportamento que... falar um terapeuta. Eu falo, se você não estiver mais fomentando intrigas, você já tá... situações, já está ótimo, né? Porque a gente tem muita coisa assim acontecendo. E também vai aprendendo seus limites, né? Porque a gente deve ajudar as pessoas dentro do nosso limite. Então, você precisa limitar, né? Tanto com família, qualquer relação, né? Qual é a sua força, a sua capacidade, o que você também quer fazer. Eu falei que é obrigado a fazer, né? Eu acredito que seja, mas até um certo limite que meu corpo e minha mente pode. E eu digo também que você é um terapeuta, é natural. Sim, uma coisa natural, né? Você não vai entrar num conflito por bobagem, porque você já tem uma outra visão, você já trabalhou aquilo dentro de você. Porque tem muitas situações que a gente atrapalha, porque aquilo é gatilho pra gente também, né? Se você não trabalhou aquele tema. As pessoas terapeutizadas, elas... Por isso que a gente fala, faça terapia, terapia é vida. Faça muita terapia. Nossa, como foi bom. Terapia é vida. Bom, conta pra gente, eu sei que você tem um projeto, o projeto Existir. Adorei esse nome, Existir. Como é que ele nasceu? O que ele representa para a comunidade LGBT? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos. Foi muito interessante. Eu acho que mais ou menos 1 ano eu estava querendo fazer algo para a comunidade LGBT de Indaiatuba. E é muito difícil ter acesso a isso. Eu não sabia onde buscar e tal. Mas, assim, muitas coisas acontecendo também, você vai deixando para trás. E aí, entrei nesse estúdio novo, que eu estou dando aula. A gente fez um treinamento desde outubro e tal. Ele abriu em dezembro. E tem a Renata, que também é professora de yoga lá, que ela chegou em Indaiatuba agora. Faz 6 meses que ela está morando em Indaiatuba. Enfim, a gente tem um grupo desses professores. Naquele dia que ela mandou a mensagem no grupo, eu estava buscando ONGs que mexessem com isso, né, com essa proposta, pelo menos, em Indaiatuba. E ela mandou uma mensagem no grupo falando, eu fazia um trabalho, ela é de São Paulo, e queria saber, vocês têm alguma ONG para me indicar? Eu falei, aí eu mandei mensagem para ela na hora. Agora. Agora. Vamos junto, a gente vai ser a ONG. Vamos criar essa ONG. Né? E a gente se deu muito bem, né? Aliás, os professores todos, eles são maravilhosos, a equipe. Mas a gente se deu muito bem, a ideia casou exatamente o que a gente queria. Então, ele vai funcionar como? Não é só para a comunidade agora LGBT. A gente começou com a comunidade LGBT, mas a gente tem outros planos, né? Mulheres que sofreram violência doméstica. A gente quer muito falar sobre o machismo e a masculinidade, mas a gente teve que optar por um início e vai ser com a comunidade LGBT, principalmente pessoas trans, que eu acredito que esse ano vão sofrer muito com a política e com essa demanda que a gente vai ter esse ano.
Então, a ideia é a gente ter uma yoga somática sensível ao trauma, né? Não aquela yoga mais intensa, e sim algo mais acolhedor. Lógico, também para fortalecer o corpo, mas principalmente a alma. E rodas de conversa. Então, em março a gente começa. Dia 1º de março a gente vai ter o Yoga no Parque. A gente vai divulgar isso, vai estar no meu Parque Instagram Ecológico dela, no daqui Parque de Indaiatuba. Ecológico, aberto ali para toda a comunidade LGBT da cidade, com essa yoga mais somática, um pouquinho de conversa, um pouquinho mais de acolhimento. E no final do mês a gente vai ter essa roda de conversa com os temas que a gente vai divulgando. A gente vai pedir também os temas para as pessoas lá no Instagram, na caixinha de pergunta. Vamos trazer o pessoal para trabalhar com a gente, na verdade. E aí depois a gente vai fazendo uma vez por mês. Um mês vai ser o yoga, uma vez vai ser a roda de conversa, e a gente vai trazendo essa população. E aí depois a gente vai passar para outros temas também, que vamos contar com a ajuda de muita gente. Já tem gente interessada, dar aulas de dança, dar aulas de alguma coisa para o projeto. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, eu queria fazer isso há muito tempo, e a Renata veio, brotou do coração para fazer isso comigo. E como nasceu esse nome, Existir? Eu fui pesquisando, na verdade, as ONGs, né? Então, porque quando você vai trabalhar LGBT, você vai arco-íris, né? É a coisa que vem. Falei, mas eu não queria só, como a ideia não é trabalhar só com LGBT, eu queria outras coisas. Então, como a gente vai trabalhar com pessoas passando atravessamento, passando por sofrimento, eu acho que esse nome vem para falar, venha existir, né? Não deixa a violência, não deixa a maldade alheia tirar a sua existência. Então, existir é para isso mesmo, né? Toda e qualquer pessoa merece existir. Tá aqui. Sim, e merece ser existir. Vista, ser respeitada. Sim. Merece amor, incrível. merece Vida. Merece vida. Merece assumir seu lugar no mundo, Exatamente. né? Com tudo que isso inclui. Seu lugar, sua função e sua alegria de viver. Então, o nome vem para isso mesmo, para as pessoas existam da forma que elas são. Sim. No consultório, eu falo muito também com as pessoas sobre isso. Às vezes você cresce num ambiente onde você não existiu de verdade, porque você não foi visto na sua inteireza. Com todas as suas dores, o seu sofrimento, a sua timidez ou os seus medos. E isso faz com que a gente cresça com uma necessidade de ficar invisível. Eu falo com uma certa invisibilidade. Então, eu acho que o nosso trabalho, meu e seu, tem muito a ver com isso. Você ajudar a pessoa a olhar para si mesma e dizer, eu estou aqui para ser visto. E ir para o mundo. E ir para o mundo. Né? Exatamente. Nossa, que incrível. Quero conhecer o projeto. Sim. E já me disponibilizo, né? Eu tenho um trabalho, às vezes eu faço palestras, tal. De repente a gente quer participar das rodas aí, levar a minha contribuição, meu transbordamento também para esse trabalho. Bom, você fala de amor como uma força que move o mundo. Isso é muito poderoso, muito grande. Eu acho lindo, maravilhoso. Pensa em pessoas que estão nos assistindo e que podem estar se sentindo em lugares em que você esteve, em que eu estive, de invisibilidade, de não se sentir amado, não se sentir pertencendo. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Quando eu falo de amor, eu falo de um amor fraternal, na verdade, não desse amor que a gente vê em novela, em filme, que é completamente existe fantasioso. Também, né? Mas existe, mas não sustenta a vida. É o amor que nasce da identificação que você tem com quem você é. Então, é o amor próprio, né? Esse que a gente fala bastante, assim. O que move o universo em si, né, desse divino que eu chamo de amor, né, Deus, Ishvara, que a gente chama no yoga, né, ou qualquer outro nome, é o amor. E ele movimenta o universo, né? Ele traz as leis do universo, funcionalidade, ele movimenta o universo. Então, se você quer se movimentar no mundo, você precisa se amar. Você precisa se amar para se movimentar. Movimentar o que quer que você seja, né? Você quer ser reconhecido, você quer ter um trabalho, você quer ter um relacionamento, quer ter um projeto, vem para o existir, mas você precisa amar-se primeiro. E esse projeto, por exemplo, dando um paralelo, só acontece porque a gente tem se amado bastante, a gente sabe que a gente pode amar outras pessoas. Então, o amor é isso, o amor é o que movimenta a vida, o planeta, o universo, as relações.
Sem isso, não vale a pena. Uma vez eu li algo assim, que na nossa existência, ou você está no amor ou você está no medo. E o sentimento de não pertencer, tudo isso coloca a gente no medo, porque é quase que biológico em nós essa necessidade de pertencer. Então, aí se você não pertence ou não se sente pertencendo, você está no medo. E aí vai fazer com que você se feche, com que você, às vezes, fique agressivo, rejeite também, se auto-rejeite. Olha que confusão. Então, isso que você está falando é muito poderoso. Sim, com certeza. Se movimentar dentro do amor, o amor é um movimento, né? É um verbo, né? Amar é um verbo. Amar é a ação. Então, é a ação. Se você quer fazer alguma coisa, você precisa acreditar que você pode fazer aquilo. Para acreditar que você pode fazer aquilo, você tem que aceitar todas essas possibilidades que você tem. E isso é amor. Não tem mágica. Não. Né? Não é algo milagroso. É um processo, é uma habilidade. Amar é uma habilidade. A gente desenvolve a habilidade de amar. Amar-se e amar o outro. É um aprendizado, né? Sim. Aprendizado. Exatamente. Que interessante. Bom, e você que está aqui assistindo esse episódio do Poderosamente Podcast com essa pessoa incrível aqui com quem eu estou conversando, o Luiz, que é psicanalista, professor de yoga, aproveita, segue aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, olha quanto aprendizado a gente está tendo aqui. Eu estou aprendendo muito com você, Luiz. Compartilha, porque a gente precisa falar desses assuntos, né? De amar, de pertencer, de se reconhecer, de autenticidade. Né? Então, fica ligado aí que a gente ainda não terminou, temos mais coisas aqui. Luiz, eu quero que você conte para a minha audiência onde a gente encontra você. Nós estamos na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Eu sei que aulas de yoga, as suas são presenciais. Tem umas que são online, né? A sua é presencial. Onde que a gente encontra você nas redes sociais? Deixa aí para as pessoas que estão nos ouvindo poderem te acompanhar. Eu não sou muito das redes sociais. Mas tudo bem. Vocês me encontram no Instagram. É Luiz Vaz, é com Z. Luiz com Z, Vaz com Z. Luiz Vaz, .psicanálise.yoga. Uhum. Lá eu trago flows de yoga, eu trago reflexões sobre o dia a dia, sobre autoconhecimento, na verdade. O meu objetivo maior é esse. Até agora eu começo uma série de vídeos sobre limites, né? Acho que isso é interessante, eu sinto muito isso no consultório. Então lá vocês conseguem me encontrar, ver como um pouco do meu trabalho e acessar também, né? Quando quiserem sessão de psicanálise, fazer terapia, tem meu WhatsApp lá, por lá eu consigo conversar melhor com vocês. Para as aulas de yoga, eu dou aula no Video Studio, são aulas de Hot Yoga Flow, maravilhoso. Quero conhecer. Quero conhecer, não sei nem o que é. Sim. Então, são aulas numa sala aquecida, a 38 a 40 graus, Uau. que ajuda muito ao relaxamento do corpo. Eu tenho muita dor somática muscular, né? Tinha, né, na verdade, e isso me ajudou a relaxar muito. Ajuda a flexibilidade. Então, você também... O yoga tem essa questão de você encontrar conforto no desconforto. Né? Sim. Não tem práticas de yoga que são relaxamento só, né? Que são mais calmas. Mas também tem as práticas que vão te levar a uma disciplina. Então, o Hot Yoga Flow tem essa pegada bem gostosa, mas intensa também. Legal. Dou aulas também numa academia, na Evoque. Então, vocês podem fazer aula lá comigo. E do resto, a WhatsApp a gente conversa e marca. Eu faço palestras também sobre temas, principalmente sobre autoconhecimento, nas empresas também. Estou entrando em algumas empresas com a NR1. Que legal. Isso é muito bom, porque eu vim, né, de um corporativo. Sim, conhece o ambiente. E eu quero juntar esses dois também. Então, as empresas interessadas entrem em contato. E não esqueçam do projeto existir, gente. Estou contando com vocês compartilhando lá. Maravilhoso. Vamos acessar aí as redes, onde a gente encontrar o Luiz para poder ajudar na divulgação do trabalho e também interagir com você, né? Luiz, eu gostei muito dessa nossa conversa, adorei te conhecer, a gente está se conhecendo pessoalmente, né? Hoje, adorei. Como você falou, a gente está sempre aprendendo uns com os outros. E o aprendizado é isso também, não custa nada, né? A gente está trocando e está sendo incrível esse crescimento que a gente está tendo aqui. A minha audiência, ela é tipicamente feminina, tem homens que me seguem também, mas muitas mulheres, né? Acho que por causa do meu perfil, as coisas que eu falo, etc. e tal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem
para a minha audiência, para mulheres que eventualmente estão com esse sentimento de não pertencer, que estão sobrecarregadas, porque a sua história passa por uma sobrecarga, aí um burnout, você fez toda uma transição, toda uma mudança. O que você gostaria de dizer para essa audiência, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje? Mulheres trans ou cis, não deixe a sociedade violentar o seu ser. Ser no sentido de essência, de quem você é e do que você acredita, do que você representa para o mundo. Seja você, seja autêntica e traga leveza para a sua vida. Isso é muito importante. Maravilhoso. Luiz, a gente está terminando essa nossa conversa de hoje. Eu gostaria muito de poder trazer você aqui num outro momento para a gente falar um pouco mais desses assuntos que eles são tão engrandecedores. Foi uma honra te receber aqui, um prazer muito grande. E eu quero te agradecer, né? Muita gratidão pelas palavras, por tudo que você trouxe aqui para o podcast de hoje. Eu agradeço imensamente, foi muito bom estar aqui. Fluiu muito bom, né? Tranquilo, gostoso. Né? A gente quer mais, né? A gente quer mais. Eu gostei bastante. Muito obrigado, Inês, pelo convite. Eu agradecer também a Kate, que fez essa... Sim, fez a ponte, né? Essa ponte. O Lucas me recebeu muito bem. Muito obrigado. E agradecer a todo mundo que está assistindo, que eu tenho certeza que vai compartilhar, inspirar as pessoas para assistirem e abrirem a mente, né? Assistir sem preconceito, mas com absorção do que foi falado aqui. Obrigado a você, obrigado a todos que estão assistindo. É isso. Bom, para você que está aqui no finalzinho desse podcast, lembra de se inscrever no canal. Aqui na descrição desse vídeo, eu deixo um link para você baixar o Guia das Corajosas, que fala do movimento das corajosas. Mulheres que, além de fortes, precisam lembrar da coragem que sempre tiveram e que conseguiram chegar até aqui, mas agora de um jeito novo, ressignificando padrões que foram conquistados aí, né, ao longo da vida, que podem estar bloqueando. Você vai lá, baixa esse guia, ele é gratuito e compartilha também, pode levar para outras pessoas, porque isso é transbordamento, não é, Luiz? Eu estou muito agradecida pela sua presença, obrigada a você pela audiência e lembre-se, vou repetir algo que uma outra entrevistada falou agora há pouco, forte você já é, seja corajosa também. Obrigada e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.